Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência pela democracia e pelo impeachment de Bolsonaro. Alegrias, muitas alegrias, como podemos. Temos que viver alegre e conviver com as tristezas do dia a dia. Vamos em frente. Que as Forças Armadas brasileiras, sobretudo o nosso Exército, têm um caráter antipopular e golpista, isto é inegável. Os fatos, através da história do Brasil, mostram as sucessivas tentativas de golpe contra a democracia, contra a ordem vigente, contra a Constituição, e as vitoriosas manobras golpistas, como a da ditadura militar de 64. Portanto, o Exército não é exatamente a instituição, as Forças Armadas não são as instituições mais indicadas para falarem de democracia e manutenção da ordem, da vigência da Constituição. Sempre que podem, como um todo ou como um segmento, atropelam a Constituição, os desejos populares e a ordem estabelecida. Mas isto eu acho que é muito mais uma discussão para os historiadores, digamos assim. Embora haja assuntos que são tabus, no qual não se pode falar. Como, por exemplo, o massacre pelo Exército Brasileiro de toda a população de Canudos, de todos os seguidores de Antônio Conselheiro, do qual não escaparam sequer crianças de colo. Isso foi perpetrado pelo Exército Brasileiro, mas abafa o caso, não se toca neste assunto. Da mesma forma, antes até da República, o genocídio que o nosso Exército praticou no Paraguai, que dizimou toda a população masculina do país, inclusive jovens, adolescentes ou púberes. Mas abafa o caso, não se fala sobre isso. Também a participação do Exército e das Forças Armadas na instituição da ditadura civil-militar de 1964, com o assassinato de centenas de pessoas, democratas, patriotas, socialistas, comunistas, seja o que for, brasileiros. Assassinatos, torturas praticados dentro de órgãos comandados por oficiais das nossas Forças Armadas. Mas isso é tabu, não se fala nisto. Da mesma forma, o assassinato cruel dos guerrilheiros do Araguaia que se entregaram desarmados e estavam, portanto, sob a custódia do Exército Brasileiro e foram sumariamente executados. Mas não se fala nisso, é tabu. Não se pode macular a honra, a disciplina das Forças Armadas brasileiras com esses pequenos episódios de assassinatos de populações inteiras ou de segmentos da sociedade brasileira. A revista Época, através do artigo publicado sobre o Exército volta a matar brasileiros, ofendeu realmente a instituição. Ofende, querendo ou não ofende. É muito forte o artigo. E o general Pujol, comandante do Exército, pediu através do Centro de Comunicação Social do Exército uma retratação da revista. Ele agiu dentro das normas democráticas. Ele não foi lá com a tropa dele e fechou a revista. Ainda não fizeram isso. Ele não foi lá e matou o jornalista. Ainda não fizeram isto. Ele fez o que qualquer um de nós faz. Ou fará, ou faz. Os artistas, quando atacados, nosso sindicato, quando age, pedem a retratação pública, pedem a correção, pedem o pedido de formal de desculpas. Ele limitou-se dentro dos preceitos da liberdade democrática. Não creio, não posso ver nisso uma afronta à liberdade de imprensa. Ele agiu dentro exatamente das normas. Mas isso não tira o caráter golpista e o caráter destruidor que o Exército Brasileiro vem assumindo nesse momento, as Forças Armadas, em relação ao povo brasileiro, à pandemia e ao genocida Jair Bolsonaro. Ao embarcar na aventura bolsonarista, tendo por arautos as viúvas da ditadura militar, como o general Augusto Heleno, tendo como respaldo o general Vilas Boas e outras viúvas da ditadura militar, que ouviram o canto da sereia naquele que foi expulso do Exército
que foi condenado pelos oficiais superiores, e agregaram-se como parasitas no novo governo que se instalou no Brasil. A expressão máxima da participação do Exército no genocídio, se não quiser usar essa palavra genocídio muito forte, no morticínio que está ocorrendo no Brasil com o avanço da pandemia, por incúria, por sabotagem do presidente da República, Jair Bolsonaro. Esta participação fica personificada pelo Ministério da Saúde, um cargo ocupado por um general de divisão, um general da ativa do Exército Brasileiro, que dá mostras de total incompetência e de cumplicidade com a política sabotadora, com a política de morticínio, de mortandade, com a política de difusão da pandemia, levada a efeito por Jair Bolsonaro. Mas não vamos discutir aquele sargento Garcia atrapalhado que está no Ministério da Saúde. Vamos a uma questão mais fulcral, como gosta de dizer meu amigo Sálvio. No mesmo momento em que a revista Época lança este artigo de que o Exército Brasileiro volta a matar brasileiros, Bolsonaro, perdendo a popularidade, percebendo que caiu 6 pontos na aprovação popular, tendo sido humilhado por João Dória, humilhado pela Venezuela e pela China na questão das vacinas, volta ao gabinete de ódio, volta às suas diatribes, volta às suas ameaças à democracia, às suas ameaças golpistas, dizendo que no Brasil quem sabe de democracia são as Forças Armadas. Dizendo em outras palavras, ou é nessas palavras, quem garante se vai ter democracia ou não vai ter democracia são as Forças Armadas. Isso é uma coisa terrível de ser dita por um presidente da República. E aí, por acaso, enigmaticamente ou ironicamente, eu não vi o ministro do Exército, o general Pujol, que cada vez que eu falo esse nome Pujol, eu só me lembro do grande bufão francês que se apresentava no Moulin Rouge, fazendo rir as pessoas com os peidos que soltava. Mas aí eu não vi o grande general Pujol se retratar, colocar as coisas nos trilhos, devolver à soberania popular a questão da democracia no Brasil e não às Forças Armadas. Aí o general fica caladinho, usufruindo do poder que lhe é designado por Bolsonaro numa atitude golpista e antidemocrática. Assim como Pujol veio, através dos seus assessores, pedir a retratação, deveria explicitar bem para a sociedade brasileira o que é que o presidente quis falar com aquilo. Porque quem cala consente. E a história das Forças Armadas brasileiras é realmente uma história de golpe contra a democracia, sempre. Ou não. Há episódios que podem ser acreditados com muita honra ao Exército. Por exemplo, o fato da Força Expedicionária Brasileira, que também só se mobilizou para ir lutar na Itália pela pressão da sociedade civil brasileira dentro da ditadura de Getúlio Vargas, que exigia que o Brasil se posicionasse contra o eixo nazi-fascista. Senão também não teria saído o exército para defender a democracia na Europa. Ao contrário, Getúlio estava encaminhado, junto com seus oficiais militares, a apoiar o eixo. Outra passagem, quando o Marechal Lott impediu o golpe militar, mais outro golpe, o exército dividiu-se, o general Lott e o Marechal Lott impediu o golpe militar contra Juscelino Kubitschek. Sem contarmos os dezenas de levantes, aragarças, jacareacanga, promovidos por oficiais da aeronáutica e assim por diante. Estas são as Forças Armadas brasileiras. Como diz alguém, são boas para pintar meio fio. Embora digam que façam serviço na Amazônia, serviço de vacinação. Sim, mas são pagos para isso. Alguma coisa eles têm que fazer. Até os oficiais nazistas cuidavam desses aspectos na Alemanha, ou não? Mas o ponto fulcral desse vídeo de hoje, muito mais do que discutir se o exército está matando brasileiros ou não, é o ataque e a ameaça golpista que Bolsonaro faz mais uma vez à democracia brasileira, e usando e apelando para o exército. Bolsonaro, como capitão reformado, é civil, em tese, mas é uma vivandeira a bater na porta dos quartéis. Como já dizia o Marechal Castelo Branco, o golpista de primeira hora. E nesse ponto, os porta-vozes das Forças Armadas ficam calados. É uma cômoda posição que as Forças Armadas brasileiras sempre tiveram.
nunca recusaram o poder de tutelarem a República e a democracia e o povo brasileiro. Como eles têm as armas na mão, agem como os traficantes quando dominam a comunidade, ou como a milícia quando dominam os bairros. Quem tem as armas tem o poder, portanto o resto cale a boca, não adianta a Constituição, não adianta porcaria nenhuma, e faremos o que quiser. E sempre podem ameaçar com um golpe as instituições democráticas. Por isso Bolsonaro lança esse repto mais uma vez contra a democracia. Toda vez que ele perde popularidade ou que ele é ameaçado ou que seu prestígio se desfaz, ele vem com esse discurso e as Forças Armadas embarcam. Devem se sentir muito vaidosas, que bom, né? Nós somos o poder. Eu gostaria de ver uma retratação, ou pelo menos um pronunciamento colocando no eixo e na linha certa a função das Forças Armadas por parte do comandante do Exército, dos meios de comunicação das Forças Armadas. Paira sempre sobre a democracia brasileira a ameaça de um golpe contra as suas instituições, vindas exatamente de quem deveria defender as instituições. Cabe a nós a resistência sempre. Contra o golpismo, estejamos todos nós juntos, de mãos dadas. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.